agradeço as palavras do Rui e esclareço para vocês que eu faço isso exatamente para não perder a chance de aprender. Porque, ao estudar para falar, eu estou aprendendo em primeiro lugar. E isso é uma bênção. Cada vez que eu estou me preparando para uma palestra, primeiro, o Rui sabe disso, ele sempre me pede o tema, e o tema, para mim, fica assim, viajando, porque eu vou estudando, né? Eu estou estudando. E até já me propus assim, eu vou deixar uns 3 temas preparados. Mas é assim, a ideia vem assim, de momento. Às vezes, com um fato que acontece, desabrocha aquela situação, que nem agora, né? Essa frase de Jesus, ela é assim, para mim, ela foi assim, bastante... era uma incógnita. Assim, Jesus não ia falar que ele vinha trazer um instrumento para ferir, né? Não era essa a intenção, e não foi. Paulo falava nas suas epístolas, ele fala assim, que a letra mata e que o espírito vivifica. Mas não nos esqueçamos que está lá na letra, né? Por exemplo, nas cartas deles era na letra, que estava a essência daquilo que ele queria dizer. Estava a essência ali. É verdade que nem essa frase de Jesus, qual é o espírito? A pergunta está lá também no Consolador, na questão 304, né? Qual é o espírito que está aí contido, né? Em que ele diz, eu não vim trazer a paz. Aliás, ele falava assim, a minha paz vou lá dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é diferente dessa que ele nos propõe. É óbvio. Por acaso alguém viu Jesus descansando? Não se fala disso, né? Jesus estava descansando. Eu ouço dizer assim, ou leio, Jesus estava meditando. Ele meditava, ele entrava naquela conexão com o divino, para que ele tivesse a palavra certa para que eles queriam ouvir. Aliás, o Rui sempre tem falado dessa situação nossa aqui. Eu vou falar mais um pouco também, porque é muito importante para todo mundo. Quando a gente vem a uma casa espírita, os nossos benfeitores, os nossos obsessores, eles estão vindo com a gente. Veja que o pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Você está pensando em vir. Então, eles já estão ali. Ela vai, vamos ver. Tem uns que vêm, né, para achar que vão ironizar, ou coisa que eu valha, te perturbar. Muitas coisas, às vezes, acontecem quando uma pessoa começa a querer ir numa casa espírita. Parece que tudo dá errado no dia. Tem dias assim, né? Tem dias assim. Tem dias que para um basta cair uma garoinha que o cara já não vai. Quer dizer, já não está muito afim de ir. Aí cai aquela garoinha, ele já não vai. Mas quem está ajudando ele a não vir, é justamente aqueles que não querem o progresso dele. Por isso que a gente tem que sempre estar vigiando e orando. Se o teu pensamento diz, não, vai para agora que eu vou. Agora que eu vou. Tenta me deter. Fala assim, que você cria forças. Então, vejam, a gente, claro, não vê, mas sente, se vocês vierem com aquele foco no que vocês estão fazendo, e o foco qual é? Por que você vem aqui? Você vem aqui para ter mais conhecimento, porque, na verdade, não é todo mundo que se dispõe a estudar. Eu tenho, às vezes, lá na minha sala, assessor, está assim, espalhado o livro por tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu quero ler todos, e não dá, evidentemente. Ainda hoje eu estava pensando, caramba, eu tenho que, né, ir com calma. Só do Chico são 400 livros, só do Chico, certo? Então, pensa nos outros autores todos, que são muito importantes também, porque são citados nas várias obras que a gente vai lendo. Eles são citados, então você tem que ter aquela curiosidade, por que ele citou esse autor? Tu vai lá. Tem livros, a bem da verdade, que este autor, né, o autor do livro, praticamente ele copia várias passagens de outros livros. Também é importante, não é? Tu está lendo vários ao mesmo tempo também, está vendo a opinião de muitos, né? E é assim que a gente vai formando também o nosso raciocínio. É assim que é. Então, deixe-me falar, continuando, eu estava falando do problema de vocês virem aqui. Quando vocês chegam aqui,
a casa já está preparada para recebê-los. O que significa a casa preparada? Não é lá o bazar na frente para ajudar com as obras da casa, também. Mas vamos falar do aspecto espiritual? Vocês estão sentados aí, quem tiver focado, presta atenção, porque tem gente, todo mundo às vezes faz isso, né? Às vezes eu estou num lugar que tem uma razão de eu estar ali. Ao invés de eu estar muito focada, às vezes eu estou pensando em outras coisas, estou vendo alguma coisa me distrai a atenção. Essa é a perda do foco, né? O foco é aquilo, ó, eu vou para lá por causa disso. Então, eu vou procurar prestar atenção no que alguém que está falando lá vai falar. Saibam vocês que não importa a pessoa que está aqui, e às vezes nem importa o que ela está falando, sabe por quê? Porque os seus protetores, benfeitores, estão aí com vocês. Podem acreditar, tem um irmão nosso em cada um de vocês, com as mãos assim, é o passe já está sendo dado, tem o passe final e tem esse, o tempo todo, ele está ali. Se você aproveitar esse momento, você sai daqui revigoradíssimo, é assim que é. Por quê? Porque você vai aproveitar o que foi dito, e o que foi dito, não importa como foi dito, mas vai entrar na tua mente na medida das tuas necessidades. Acreditem nisso, é assim que é. Então, em relação ao tema que eu escolhi, não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada. Essa frase de Jesus significa, e nós temos que nos remontar à sua vinda, ao seu nascimento, e tudo que aconteceu. Aliás, não sei se vocês já leram, ainda hoje eu estava querendo lembrar o livro, no qual eu estava lendo e li acerca do momento que Cristo está se aproximando do nosso planeta. É falado assim, quando a esfera de Cristo, olha só, vem descendo, vocês têm ideia disso? A gente quando começa a pensar, fala assim, nossa, a coisa é tão assim grandiosa, que a gente não deve procurar tentar entender tudo, mas pelo menos aceitar que é algo grandioso. Para que Cristo pudesse encarnar no nosso planeta, encarnar para ele já foi um sacrifício. Já foi dificílimo, deve ter levado talvez 1 milênio, sei lá. Ele já estava lá cuidando da elaboração do nosso planeta. Bem antes de nós estarmos por aqui, bem antes do princípio inteligente. Ele já estava organizando junto com os outros irmãos escolhidos por ele, irmãos que têm luz demais, não tanto quanto a dele, mas são irmãos com muita luz. Acredito que são os chamados ministros. No livro de André Luiz fala, né, do ministro Gulbe, né? Fala dos instrutores. Então, há uma hierarquia na espiritualidade, é óbvio, né? Porque nem todos são Cristo, mas existem outros Cristos, vocês sabem disso. Então, quando Cristo a esfera de Cristo, não é Cristo, a esfera de Cristo, vinha se aproximando do nosso planeta, diz que o mundo todo, e principalmente o lugar onde ele ia encarnar. Qual era o lugar onde ele ia encarnar? Tanã! Vou chamar a mãe de vocês aqui, vocês não estão fazendo a lição de casa. Qual foi o lugar em que Jesus encarnou? Jerusalém, certo? Jerusalém. Bom, isso não é importante, ou talvez seja, mas ali foi o lugar escolhido para ele vir, por causa daquele povo que estava ali, por causa da proximidade com Roma, a Roma belicosa. Jesus vinha trazendo o quê? Que sentimento que Jesus vinha trazendo para nós, éramos nós, para nós, aquela humanidade translocada, cheia de vícios, de hábitos, de costumes terríveis. Ele tinha que ir para ali, ele começaria ali a obra dele, que seria o seu evangelho. Ele vem através, quem que foi que anunciou? Que anjo que anuncia para Maria a concepção dela, de Jesus? Anjo? Gabriel, já está, olha aí. E ele também anuncia para quem? Quem foi aquele Espírito também que precedeu Jesus? E que preparou já, não o mundo, né, mas aquele pedaço que ele ia chegar para a sua vinda.
João Batista. Quem que anunciou para a Isabel a vinda do João Batista? O anjo Gabriel. Vejam, o João Batista nasceu 6 meses, vocês lendo a Bíblia, está lá em Lucas, Lucas, olha engraçado, né? Mateus é capítulo 10, versículo 34. E no Lucas, que é um dos mais lindos evangelhos que tem na Bíblia, está no capítulo 2, versículo 34. Mas se vocês prestarem atenção, dá uma lida lá só para vocês verem. No Lucas, vai do 25, versículo 25 até o 34, ele antecede esse momento da chegada de Jesus, aí dá para também dar uma... A gente tem que ler essas coisas que é para aprender mais. Há muito tempo atrás, eu acho que muita gente achava que Bíblia era coisa de evangélico, não era não? Falou em Bíblia, isso é para evangélico. Imagina que eu vou ler a Bíblia. O que a Bíblia vai me trazer? Que eu já não saiba. Imagina, que pretensão a nossa, né? Mas é assim mesmo, a Bíblia, ela traz assim, informações assim, mas é assim, tu tem que ler a Bíblia, que nem o Rui perguntou, que Bíblia que você vai citar, né? Tem razão, tem a Bíblia, que está lá para os evangelhos, tem a Bíblia católica, apostólica romana, tem a Bíblia de Jerusalém. Já ouviram falar na Bíblia de Jerusalém? Pois, se alguém puder, adquira-a, porque vai elucidar muito. É uma Bíblia difícil, que ela é diferente da outra, né? Mas ela traz tudo. Só que ela traz mais explicações. É maravilhosa, é maravilhosa. Então, vejam bem. Isabel era avançada nos anos, né? Zacarias, o marido dela, também avançado. Ele era sacerdote e ela não tinha podido ter filhos. Já tinha uma idade, acho que tinha 80 anos, parece. Mas aquele espírito tinha que vir, e ele viria por aquele casal por causa do que acontece com a gente. Os nossos pais, somos nós que fazemos uma reunião antes, né? E todo mundo concorda que um vai ser pai, tu vai ser mãe, tu vai ser filho, vai ser assim que é, certo? Concordou, tem que aceitar, não pode rejeitar mais não, né? É assim que é a família, né? A formação da família que é a base, né? A base. Aliás, está ali, no Jesus sempre falava. Mas eu acho agora legal o que Jesus fala, quando alguém fala para ele assim, olha, tua mãe, teu irmão estão lá fora, e ele pergunta, o que ele pergunta para quem falou isso? Ele fala assim, quem é minha família? Ele queria dizer com isso, está vendo? Outra frase que Jesus fala, né, que foi mal interpretada, porque não se foi a fundo, né? Não se tira do contexto, não se vê a tradução, não vê o que a língua queria dizer. Ele, na verdade, naquele momento, ele dá um ensinamento, ele fala que o pai, a mãe, os irmãos deles, são todos. A nossa família, nós temos a família biológica, né? E temos a família que é a humanidade, nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, né? Aquela fonte criadora que nós chamamos de Deus. Muito bem. Quando ele fala isso, e ele já sabia, Jesus já sabia tudo que vinha depois e antes dele até, né? Ele sabia que aquele que ia nascer da Isabel, e ele mesmo diria posteriormente que dos nascidos de mulher, aquele era o maior, ou seja, que os nascidos encarnados, né? Aquele espírito era o maior, que era o João Batista, porque o João Batista vinha preparar o caminho para ele. E aí ele fala assim, façam penitência. O que quer dizer a penitência? A gente tem que saber, para entender a penitência. Hoje, o que quer dizer penitência? Vou fazer penitência. Penitência hoje é fazer jejum, aquelas coisas todas, né? Passar por um período de renúncias, não é? Não é não, é convertei-vos. E o próprio Jesus, até antes de começar a pregação dele, ele vai falando, convertei-vos, converteu, ou seja, a boa nova, está chegando, está na hora de se transformar, urge que vocês se transformem, né? E ele havia vindo para isso, a espada dele, na verdade, é essa divisão que ele vem fazer, trazer uma divisão, né? Trazer aquela divisão, e por isso ele fala, os pais irão contra os filhos contra os pais, a sogra contra o genro, contra a nora, enfim, ele vai dando essas informações, sabendo, e Jesus sabia,
que naquela época nós não teríamos condição de entender exatamente o que ele estava dizendo. Eu acho que naquela época muita gente achava que ele era um cara que ia trazer aquela briga que os judeus estavam esperando que ele fizesse, né? Que lutasse pela Israel para eles. E não foi isso que Jesus se propôs. A vinda do Messias, que era ele falou, eu sou o Messias. Ele respondeu isso para quem perguntou, eu sou o Messias. Só que não acreditaram, nós não acreditamos, né? Eu estou falando sempre nós, porque, vejam, aqui todo mundo veio aqui porque deve acreditar na reencarnação, certo? Nós estamos indo e vindo, há milênios, e nós vamos vindo tantas vezes, porque cada vez vocês convivem com outras pessoas e vocês sabem disso. A gente muda muito pouco. Você vê que você casa com um indivíduo há 30 anos atrás, o cara 30 anos depois, ele está do mesmo jeito. Não sei o de vocês aí, mas o meu, assim, né? Eu sou separada, então, né, temos uma convivência por causa dos filhos e tal, e é assim. Então, aqueles problemas que originaram, estão ali ainda. A pessoa não muda, é muito difícil. Mas é mais fácil a mudança, a transformação trazida pela espada, que é aquela que a gente vai brigar contra a gente mesmo, contra os nossos vícios, contra aqueles hábitos infelizes que a gente vai desenvolvendo ao longo de nossas vidas. Quando nós não tínhamos todo o conhecimento que nós estamos tendo pelo menos nessa encarnação, nós estamos tendo um conhecimento mais sólido do que? De uma coisa muito importante para nós, que é saber de onde viemos, por que estamos e para onde vamos. Nós não estamos mais perdidos. Eu entendo, às vezes eu vou num velório, ainda, né? A gente vai de pessoas com diferentes religiões, e eu não vou lá para impor a minha, hipótese alguma. Cheguei lá num velório e falei assim, importa que eu faça a minha prece aqui? Eu fiz a minha prece de acordo com os nossos conhecimentos, né? Eu não vou falar para a pessoa, descanse em paz, porque eu sei que não vai descansar. Você vai, descanse em paz. Não é essa paz que Jesus quer para a gente. E nem toda a literatura que tem vindo de lá para cá, através do nosso grande amigo André Luiz, nunca foi dito que está todo mundo descansando ali. Falou? Tem algum momento que ele fala, olha, eu estava lá na minha rede, tranquilo, vieram me perturbar, me chamar para ajudar no céu. Jamais. Tem gente que parte desse mundo ainda pelas próprias mãos, achando que vai acabar tudo, que os problemas dele acabaram, que ele vai chegar do lado de lá, ele vai ser uma outra pessoa muito maravilhosa, sem problema nenhum. Olha o susto que ele leva. Ainda hoje, vou me permitir dizer para vocês verem o que o pensamento faz com a gente. Eu estava lendo obra do André Luiz, acho que é Obreiros da Vida Eterna, em que eles vão lá no umbral e estavam descrevendo aquela situação, o instrutor estava descrevendo para ele, olha, fulano está assim por causa disso, por causa daquilo. E vocês sabem que eu fui me deitar, né, já tarde, porque eu estava preparando a palestra e tal, e lembro que, de repente, eu estava num lugar terrível, cenas assim horríveis, e fazia tempo que eu não tinha isso, porque a gente ora, e eu entendo que, né, estou me mantendo, não tenho televisão, graças a Deus, quer dizer, não fico vendo filme ridículo, né, que tem gente que adora ver filme de terror, isso é terrível, gente. Aquelas imagens, elas trazem problemas para a gente, acreditem nisso. E foi isso que me aconteceu, só de pensar e de me projetar. E aí eu me lembrei de vezes que eu estava em sessões de mediunidade, que eu me vi, né, junto com o espírito lá, num local assim ruim, e aquilo, sabe, me impressionou, e de repente eu estava lá. Olha só, muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Ele tem que estar sendo vigiado continuamente. Para eu conseguir pegar no sono de novo, eu tive que orar e muito. E pedir para a corrente de Maria. Você sabe que a Maria está lá. Ela que vai recolher os irmãozinhos treslocados lá do umbral. Enfim, aqueles que conseguem ainda ter lembrança de que pode, né, ser salvo. Então, é assim, a gente vem vindo com essas situações desses irmãos que estão lá, são pessoas que ficaram cristalizadas no mal. Cristalizadas. Olha que Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. E o que acontece?
O que ele pregou? Ele pregou isso, não vim trazer a paz, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí teve gente, nós, que pegamos a espada para lutar em nome dele, não foi não? Olha as cruzadas, era em nome de Jesus. O que é isso? Ele jamais falou que alguém precisaria morrer para ter a sua crença, para amar o seu Deus. Isso nunca foi dito por ele. Pelo contrário, o evangelho todo dele é de amor, mas sempre falando o quê? Da vida futura. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que vocês entendem disso? Que é o Jesus em pessoa que vai vir para te aliviar, você não vai passar por mais problema nenhum, ele vai te aliviar? Nada disso. Ele nunca falou que ele ia contemporizar com as nossas fraquezas, jamais. Ele sempre foi incisivo, ele sempre disse que o que nós tínhamos que fazer? Faça assim, não é? Faça isso. Vocês têm ouvido assim, mas eu digo assim. E era assim que é. E é assim que tem sido, e é assim que será. Jamais a gente vai, alguém passar a mãozinha na nossa cabeça. Não tem essa, nem lá no além, não vai ter esse lance da gente chegar lá, estou tão coitadinha, não. Se você não reagir por si, você vai ficar num lugar muito chato, com gente tenebrosa. Decida você agora o que você vai ser quando crescer. Isso é muito importante. O que é que você vai ser quando crescer? Esse crescimento é o que Jesus queria da gente. Ele quer a nossa transformação. Ele quer que nós abandonemos esse estágio de criancice da humanidade para aceitar a luta que ele traz. E qual é a luta que ele traz? Ele traz a luta nossa, íntima, nossa, pessoal, é isso. Ele quer que nós tenhamos essa força para lutar contra as nossas incongruências, contra os nossos erros, que a gente repete toda hora, toda hora. Tem horas que eu estava ouvindo uma palestra do Desse Andoli, e ele falou, e eu admito que às vezes eu falo assim, olha, não tem que falar. Eu estou falando a verdade, né? Estou dizendo que, embora falando a verdade, tem coisa que a gente não deve falar, né? A gente não deve realmente falar coisa que denigra alguma pessoa, né? Ela é minha amiga, mas ela tem lá os probleminhas dela, fala, fulana é maravilhosa, mas olha, ela é assim, não é? Aí a outra assim, é verdade, olha, ela é assim mesmo. A gente se fica muito bem, fala, não, estou falando a verdade, isso daí está bom, só que não é assim. Uma das coisas mais, assim, boas é esse momento, você chega e fala assim, não vou falar mais mal de ninguém. Cada vez que tu abrir a boca para falar, tu morde a tua língua, que é para dar dor e tu lembrar, porque senão a gente fala. A gente fala, depois eu fico com remorso, porque não é o que eu quero mais fazer. Lá eu vou lembrar do Paulo mais uma vez, né? O que ele dizia? Que ele não sabia por que ele não conseguia fazer o mal, o bem que ele precisava, mas conseguia fazer o mal que ele não queria fazer. Ou seja, ele estava admitindo que nem todo mundo fala, que nem o Chico às vezes se posicionava assim também, né? Que ele tinha lá aqueles probleminhas, que ele tinha medo, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo, né? Que ele não aceitava certas coisas, bem humano. Eu acho a figura do Chico maravilhosa, porque ele estava ali junto conosco, teve junto conosco há pouco tempo, desencarnou em 2002, quer dizer, contemporâneo de todo mundo aí, e ele nunca se pôs assim de coitadinho, de super sábio. Olha, esse homem dá uma lição de vida, que nem Jesus. Quando Jesus fala, segue-me, né? O que você quer que eu faça? Olha lá, o rico, que acho que era o espírito Miramês, né? Que falam isso, aquele homem rico chega para ele, o que eu faço, né? Eu tenho cumprido os mandamentos de Deus a vida inteira, o que eu preciso fazer mais? Aí Jesus dá uma cutucada legal e fala assim, vende tudo que é teu e me segue. E o que ele fez? Ele não conseguiu fazer isso. E ele mesmo fala que aquilo lhe custou milênios, até ele entender que o que é da terra, o que é do Espírito, é do Espírito. O que nós temos que pensar? Nós aqui estamos como? De passagem ou para ficar de vez? De passagem. Essa passagem é longa? Não. Quanto tempo? 80, 90, alguns pouquinhos chegam a 100. Chegam a 100. Então, quem está na fase dos 70, pensa assim,
70, ó, passou 70, passa mais 30, pô, chego nos 100. Mas se eu chegar aos 100 anos, lúcida, e não dependendo de ninguém, está maravilha, lúcida. Eu estava ouvindo uma palestra, acho que é da Maíse Braga, se não me falha a memória, e ela falava, um negócio interessante, ela estava falando, ela se propôs a falar do Chico, né? E um fulano, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Souto Maior. Ia falar do Kardec. Eu não cheguei a ouvir do Kardec, eu estava ouvindo só do Chico. E ela falou umas coisas que eu não sabia, muito interessantes. Uma delas é que o Chico, chamaram ele lá para Brasília, não sei se era para conceder mais um título de cidadão, que ele vivia recebendo o título, mas sempre dizia com muita humildade que aquilo não era para ele, né? Mas era para a doutrina, que ele era um cisquinho lá que representava a doutrina, mas ele ia lá receber, mas pelos outros, sempre assim. Então chamaram ele para Brasília, aí ele falou, não vou em Brasília, estou muito cansado, já estava com certa idade, ele falou, não vou não. Aí o pessoal ficou lá no centro, né, os que foram até convidá-lo, e ficaram lá, porque o Chico ia até de madrugada trabalhando, né, o cara trabalhava mesmo. Aí estava lá recebendo as pessoas, tal, aí disse que o pessoal lá conversando, tal, os que foram lá convidados para ir para Brasília. Aí lá para Las Tantas ele falou assim, gente, vem cá, chamou o pessoal, e o pessoal foi até lá, ele falou assim, é assim, olha, o Emmanuel chegou aqui e falou para mim que eu não devo ir para Brasília, que eu preciso ir para Brasília, eu preciso. Aí, arrumaram um carro, esqueci o nome do cara que levou, era um cara que depois veio a ser, acho que um dos presidentes lá, de uma casa chamada Casa do Caminho, lá em Brasília, que tem 40 anos de existência lá, parece-me, e essa casa, ela abrigou figuras, assim, muito notórias do espiritismo, né? E, outra coisa que eu não sabia, né? O Juscelino Kubitschek, não sei se ele chegou a ser prefeito antes de ser, eu não li bem a história, confesso para vocês que já esqueci a trajetória do Juscelino, sei que ele foi presidente do Brasil, que durante o mandato dele foi construída Brasília, porque ele quis assim, mas não sabia do seguinte, como acho que vocês também não sabem, que ele, mas falando, né, primeiro vou falar do Chico chegando, o Chico foi conduzido, então, os amigos se cotizaram, aquela turma lá de Brasília mesmo, para levar ele de carro, ele falou que ele não ia de avião porque ele tinha medo, então, vamos de carro com o Chico. Aí ficaram os 4 da família que foi levá-lo, né? Puseram ele dentro do carro e tocaram para Brasília. Ele sai de Pedro Leopoldo. De Minas até Brasília não é tão longe assim, né? É perto de Planalto lá. Aí lá vamos nós. Aí diz que, isso eu me arrepiei e chorei, gente. Não sei se vocês vão chegar às lágrimas, mas eu chorei porque, assim, eu imagino o que aquelas pessoas sentiram com aquele espírito de luz andante ainda, né? Ele ia passando e disse que o pessoal lá de Brasília organizou uma recepção para ele. Como é que são aqueles bandeirantes? Os escoteiros. Os escoteiros de várias casas, né? Acho eu, né? Tem uma casa só, né? Mas eram muitos. Eles se posicionaram para receber o Chico, que chegou de madrugada. Ele foi viajar de noite e foi chegando de madrugada lá em Brasília, né? Já estavam lá, os escoteiros em vários pontos da estrada que leva, né, para Brasília, e vários com bandeira de Brasília, saudando ele com bandeirinhas, com isso, aquilo. Gente, o Chico saía do carro e cumprimentava todos os que estavam ali em cada pedaço que ele foi. Então, essa ida dele a Brasília, diz que foi assim, de uma energia para a casa que o levou, que é essa Casa do Caminho. E, nessa época, diz que o Juscelino, que ainda não era presidente, eu não sei porque ele estava junto, depois eu vou assistir no Aparece para saber o que ele estava junto com o Oscar Niemeyer, que foi quem construiu Brasília, e junto com outro arquiteto, que deve ser trabalhador, assessor do Oscar Niemeyer, né? Bom, diz que o Juscelino saiu do carro, subiu, diz que não tinha nada construído, nada ainda, estava aquele planalto vazio lá. Diz que subiu numa rocha ali, e falava assim, ele se adiantou dos outros dois que ficaram atrás, conversando e tal, e eles pararam e ouviram o Juscelino falando assim, olha, daquele lado lá vai ficar a catedral, ali vai ficar o Palácio do Governo, aqui não sei o que lá. Assim. Aí o Oscar Niemeyer falou assim, caramba, eu sou arquiteto, nem eu sei onde que vai ficar isso. Vocês percebem? O Juscelino, ele teve, na verdade, ele foi
Ele foi incorporado. Já estavam junto com eles, é o que eles falam, espíritos que determinaram aquela construção, porque dizem, eles estavam dizendo, isso falava essa expositora, que Brasília vai ser o local de reunião de espíritos de muita luz, que vão determinar uma mudança assim radical no mundo, mas ali em Brasília. Não sei se vocês sabem que em Brasília tem um local lá, esqueci o nome da cidade, que muita gente vai lá, porque dizem que é pouso de discos voadores, certo? E ainda agora eu estava pensando nessa vinda de Jesus, em uma esfera, parece que Jesus veio num disco voador. Talvez seja, porque ele só pode ser um ser, né? É um extraterrestre, Jesus, não é daqui, evidentemente, né? E a gente pode até pensar muito bem nisso, sim, porque não está difícil de acontecer, né? Vejam que Jesus tem outros pares de tanta luz que nem ele, que são chamados Cristos, né? Tem outros Cristos, certo? E esses Cristos já se reuniram por 2 vezes na humanidade. Ainda vai ter uma terceira reunião, quem sabe seja essa que está prevista aí para Brasília. Não sei se ela vai ser visível a nós, humanos, né? Se ainda estivermos por aqui, mas ela está para acontecer ali. Queira Deus que traga muita luz, né, para esta humanidade ainda com muita guerra dentro de si. A espada que Jesus trazia era essa. Ele propunha essa espada para que a gente enfrentasse essa batalha que é a da remissão dos nossos problemas maiores. É uma batalha. Todo mundo sabe que a batalha é terrível. Se você se acomodar, você nem pensa nisso, né? Mas começa a pensar que você tem que fazer melhoras urgentes, que você vai falar assim, caramba, o negócio é sério. E às vezes a gente só chega a isso, lastimavelmente, quando já falta pouco tempo para a gente sair daqui. Essa que é a verdade. Eu fico com muita inveja de gente que entra no espiritismo assim, bem jovem. Não porque o pai e a mãe levaram, mas porque ele chega lá de alguma maneira. O Haroldo Dutra disse que chegou no espiritismo com 15 anos. E que já foi levado, vejam como ele já estava lá, os espíritos já estavam em volta dele. Ele foi levado, ele chegou na casa, acho que na Federação Espírita de Minas, acho que foi isso. E já foi lá, ele encontrou, nesse dia que ele foi lá, perguntar não sei o quê, ele encontrou o presidente lá, que já levou ele lá para não sei onde, para ele já fazer um curso, olha só, isso é uma trajetória espírita maravilhosa, né? Não é à toa que ele é uma pessoa de muito saber, até porque vem aprendendo há muito tempo. Mas nunca é tarde. Vamos pensar o que Chico falava. O que Chico falava a respeito de uma situação dessa? Que ninguém pode voltar e fazer um novo começo. O voltar que ele fala não é só nessa vida. É voltar lá nas outras vidas que acarretaram todos os problemas que nós temos nessa, claro. E agora, então eu estou assim, acho que é por causa disso. Então eu vou lá e naquele momento que eu fiz, eu não vou fazer. Seria assim, né? Não, mas não é assim. Eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso, a qualquer momento, a partir de agora, preparar um novo fim. Olha que maravilha. Acabou, né, Rui? Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite também para casa. Obrigada a todos que estiveram aqui, a todos, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos ter tido uma tarde proveitosa em termos de aquisição de conhecimento, que nos será útil, não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam e nos acompanham nessa nossa jornada evolutiva. Fiquem com Deus, até uma próxima.